O terceiro erro que eu cometi logo no início da minha carreira foi um problema que eu vejo na grande maioria, que é não delegar a autoridade de tarefas. Então isso é uma coisa realmente séria, que eu cometi esse erro e por muito tempo, porque é aquela vontade de você puxar tudo para si, né? Você puxar toda a responsabilidade para você. E tem uma menção importante que eu gostaria de dividir com você, que responsabilidade não se delega. A responsabilidade sobre o que sai no setor em que você é responsável, que está me escutando, é tua responsabilidade direta e não é de mais ninguém. Mas o que você pode delegar é a autoridade, né? Porque responsabilidade não se delega, delega a autoridade, ou seja, a autoria de se fazer alguma coisa sobre o processo em que você é responsável. Então, não tenha medo de delegar as tarefas para as pessoas te ajudarem. E entenda que delegar não é delargar, né? Delegar é quando você explica qual é a tarefa, a razão pelo qual você está pedindo, como você gostaria que fizesse e como você vai monitorar o progresso da entrega daquela atividade. Então, muito cuidado, mas não tenha medo, porque quando você faz isso de forma planejada, você tira uma carga enorme que você muitas vezes quer carregar sozinho. Então, não delegar a autoridade de tarefas foi uma coisa que cometeu comigo, eu perdi um baita de um tempo e poderia ter delegado muito mais se eu soubesse aí o ônus que é não fazer essa atividade corretamente. Então, e o que eu percebo que prejudica um pouco a liderança de linha de frente em cometer esse erro? Porque muitas vezes as funções dentro do seu próprio departamento na produção, com as pessoas com que você trabalha, ou mesmo com as áreas de suporte, elas não são muito claras, né? E eu vou te dar um exemplo em relação a isso, né? Em relação a uma clareza em relação a papéis e responsabilidades. Por exemplo, funções diferentes com a mesma atividade. Eu percebo muitas vezes numa área em que tem um supervisor, o líder e a equipe de operadores, o líder fazendo uma atividade que é muito similar ao que o supervisor está fazendo a atividade. Ou o líder muitas vezes está fazendo uma atividade que é para o operador fazer. Então, uma hora ou outra de um revezamento ou alguma atividade de preparação, por exemplo, de um setup, você pode até dar aquele suporte, mas é algo muito agudo, muito pontual. Quando você começa rotineiramente a fazer uma tarefa que é do seu líder, ou o líder fazer uma tarefa que é sua, ou o líder fazer uma tarefa que é do operador, isso causa um grande desperdício e falta de desenvolvimento e execução da tarefa que é realmente para ele fazer. Mas muitas vezes o culpado não são essas pessoas nessas funções. É que não existe uma clareza, não existe uma definição do que cada um tem que fazer, do que é esperado de cada um. Então tenha muito cuidado em relação à definição, pessoal, de papéis e responsabilidades. E uma outra coisa muito interessante que você tem que ficar atento é quando a produção acaba assumindo funções que não é de sua responsabilidade direta. Eu perdia um bom tempo na época que eu era supervisor fazendo planejamento de produção. Pelo fato de naquela época a gente não ter um planejador mais específico, ficava para minha responsabilidade levantar um monte de informações, fazer inventário de peças, verificar quantas peças tinha no setor, fazer a programação, verificar a melhor sequência, e não era a minha responsabilidade. E ainda fui criticado por isso, né? Porque eu deixava as minhas coisas para depois, porque tinha que fazer tarefa que não era minha. Isso acabou me prejudicando para alcançar os resultados na qual eu tinha responsabilidade direta. Então, pessoal, muito cuidado quando você faz uma atividade que não é sua. A tua atividade principal como liderança de linha de frente, como alguém de produção, como homem de produção, é entregar peça no prazo certo, com segurança, com muita qualidade, sem muito inventário, né? Com uma velocidade rápida. E você precisa focar nessa sua saída principal e deixar
o pessoal do planejamento fazer a tarefa dele, o pessoal da qualidade fazer a tarefa dele, o pessoal do processo fazer a tarefa dele, o pessoal da manutenção fazer a tarefa dele e você liderar esse processo. Então, muito cuidado se você faz atividades que não é a tua responsabilidade primária. Então, isso é uma grande dica que eu dou para você, porque me atrapalhou demais e eu perdi há muito tempo e ainda fui responsabilizado por não fazer as minhas tarefas primárias corretamente. E aí, muitas vezes, quando você quer fazer tudo, né, e você, sem perceber, acaba abraçando a responsabilidade que é de outro departamento, você começa a ter aí uma sobrecarga de funções na produção. Uma direção para a solução, pessoal, sempre pergunte o seguinte, pare e pergunte o seguinte, poxa, mas esse problema realmente é de minha responsabilidade primária, né? Lembra que sempre você precisa liderar o processo e os problemas que estão na sua área. Mas muitas vezes liderar não significa que você vai ser responsável por trazer uma solução se não é a tua responsabilidade direta. Então se preocupe em liderar, em puxar, em não aceitar uma performance de qualquer área de suporte que não esteja de acordo com o que você acha que é correto. Né? Se você tiver dúvida, você pode trocar aí uma figurinha com o teu chefe, mas lidere, mas não gaste tempo liderando, mas não propriamente para tentar buscar uma solução, uma vez que a responsabilidade primária não é sua. E pergunte sempre o seguinte, para esse problema que eu estou atravessando, será que existe um procedimento padrão claro para tratá-lo e de repente eu não estou seguindo esse padrão adequadamente? Né? Muitas vezes é um problema de qualidade que não é a minha responsabilidade direta, mas existe algum procedimento padrão, algum plano de reação que eu posso seguir e de repente eu não estou seguindo, está acontecendo isso. A quem que eu poderia delegar essa atividade? Eu não entendo que essa atividade é minha, mas eu preciso liderar esse processo. Quem que eu poderia chamar para me ajudar nesse a desenrolar esse problema, né? A tratar esse problema, já que a responsabilidade direta eu não entendo que seja minha. E lembre-se, pessoal, uma coisa que eu aprendi depois de muito tempo, né? Eu sozinho vou mais rápido, mas eu acompanhado eu vou mais longe. Então, tente realmente delegar muito bem algumas atividades, não só para as pessoas da sua equipe em primeiro lugar, mas também algumas atividades com os outros supervisores da área de suporte. Nós vamos comentar um pouquinho daqui a pouco em relação a isso.